Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O ator Arnold Schwarzenegger estrelou em muitos filmes que possuem apelo popular. Em sua filmografia, há vários exemplares que podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que se tornaram clássicos, seja na época de lançamento ou por terem resistido ao teste do tempo. Muito do crédito acaba recaindo no próprio ator, o que pessoalmente considero injusto. Sua participação nestes filmes, obviamente, foi importante para elevar o nível do campo da ação. É um reconhecimento que não podemos retirar dele. Entretanto, Schwarzenegger também teve a sorte de trabalhar com gente muito talentosa, que em termos de produção e cinematografia, criaram películas extremamente interessantes e divertidas em suas épocas. Muitas delas, mesmo depois de 30 ou quase 40 anos, continuam oferecendo altas doses de entretenimento. Quando abordo filmes de Schwarzenegger no Cine Corvo, este é um elemento que eu gosto de lembrar. Não foi necessariamente o ator quem fez a fama desses filmes, mas as pessoas que trabalharam neles que fizeram a fama do ator. Em filmes desinteressantes e sem a ousadia que vemos em muitos dos filmes do austríaco, sua carreira certamente não teria sido tão brilhante, algo que falo em vários vídeos que faço sobre filmes com ele. Porque atuar nunca foi o forte de Arnold. Ele não é capaz de carregar um filme sozinho, e neste sentido, bons diretores, produtores e cinematógrafos envolvidos nos filmes dividem grande parte da responsabilidade por eles terem sido tão marcantes. Total Recall, conhecido no Brasil como Vingador do Futuro, é mais um exemplo disso. É o aspecto artístico, a inventividade e o trabalho artesanal que fazem do filme digno de nota. De certo modo, ele é simbólico para uma época, principalmente dentro do gênero ação. Não é um filme brilhante ou inteligente o suficiente para figurar entre os grandes títulos da ficção científica. Mas ele utiliza muito bem os elementos do gênero para atenuar e intensificar a ação que nele acontece. Com tantos filmes notórios de Schwarzenegger, Total Recall acaba ficando um pouco negligenciado em menções e considerações. Este filme agrega elementos estéticos e culturais dos anos 80, que estavam chegando ao seu fim, e também explora consideravelmente a força física do ator, que ainda possuía um preparo físico muito avantajado. Violência e pancadaria é comum nos filmes do austríaco, e falar sobre isso é chover no molhado. Mas creio ser digno de nota que, embora o filme seja futurista, quando Schwarzenegger entra em ação, nem sempre ele está portando uma metralhadora com munição infinita, como acontecia na maioria dos filmes de ação daquela geração. O que Total Recall decide fazer é explorar mais o físico do ator, de forma mais frequente e contínua do que filmes com armas de fogo fizeram anteriormente. E isto é um dos pontos altos desta película. Schwarzenegger nunca foi um artista marcial, mas um fisiculturista. Ele se impunha não pela habilidade, mas pela força excessiva, e é exatamente isso que este filme explora, na maior parte do tempo. O combate é, em sua grande maioria, corporal, e as armas de fogo estão presentes, mas de modo secundário. A resultante disso acaba sendo uma ação bastante truculenta. Afinal, o austríaco era um touro. Os combates corporais contêm cabeças rachando, fraturas e golpes tão fortes que, inevitavelmente, os farão franzir o senho. Total Recall optou por não ser um filme extremo, mas também não excessivamente leve. As execuções e combates que ocorrem nele deixam rastros de sangue pelo caminho e para mim é notória a intensidade que existe neles. As coisas começam rápidas e terminam rápidas. Não há interesse do diretor, Paul Verhoeven, em pecar pelo exibicionismo nas cenas de ação. Em um filme futurístico, o cenário deve extrair mais atenção e este é um aspecto de Total Recall que me agrada. O aspecto estético brilha mais, é mais importante, embora a ação precise acontecer e aconteça de maneira satisfatória. Visualmente, ele tem bastante a oferecer, até em coisas simples e triviais do cotidiano. Mesmo depois de 30 anos, há elementos no cenário que continuam sendo bastante curiosos e interessantes, embora várias das tecnologias que foram utilizadas tenham ficado obsoletas. Utilizadas e imaginadas, diga-se de passagem. Para aqueles que não sabem, o filme foi baseado em um pequeno conto de Philip K. Dick chamado We Can't Remember It, For You Wholesale.
que trabalha temas como implante de memória falsa, conspiração e degeneração da realidade. O pequeno conto, embora também futurístico, possui elementos psicológicos bastante aflorados. O filme não os adapta perfeitamente, mas não deixa de investir neles. Há momentos que vocês se perguntarão se o que estão assistindo é realmente real, se o protagonista Quaid, ou Hauser, sua outra identidade, é quem ele acredita ser, ou se tudo o que está vivenciando é fruto da viagem que ele pagou. Mas é algo que honestamente não dura muito. O filme não está tão preocupado com isso, e não coloca nisto o seu acento. A estética do cenário e seu enfoque na ação acabaram condicionando o roteiro a uma trama muito menos mental, o que de certa forma é algo previsível em filmes de ação. No entanto, os roteiristas acertaram em tentar explorar, mesmo que minimamente, estes aspectos. Embora eles não tenham ficado perfeitos a ponto de influenciar a nossa mente a trabalhar, a descrença, a incredulidade e confusão mental são elementos indissociáveis do conto original e fundamentais para Total Recall funcionar como filme. É exatamente o bloqueio de memória e implante de outras falsas que levam o protagonista ao completo caos que se sucede no filme. Eu não tenho a intenção de revelar a trama como um todo, porém falarei algumas coisas preliminares sobre ela. Como mencionei, o filme é futurístico. Na atual configuração social, já é possível viajar pela galáxia e outros planetas, como Marte e Saturno, que já foram ocupados e assentados pela civilização humana. Dito isso, o que interessa para nós são apenas dois planetas: o nosso, a Terra, e Marte, pois são aqueles onde a trama realmente se desenvolve. Arnold Schwarzenegger é Quaid, um habitante da Terra que tem sonhos vívidos com uma mulher morena de Marte, um planeta mergulhado na revolução, visto que seus cidadãos estão sendo explorados e massacrados por um governante autoritário, chamado Cohaagen. Quaid é casado com Laurie, interpretada por Sharon Stone, mais linda do que nunca. Com os sonhos se tornando vivos e frequentes, Quaid acaba ficando obcecado por Marte e comunica a Laurie o desejo de viver no planeta, algo que ela é contra. Sendo assim, para saciar o seu desejo, Quaid procura uma empresa chamada Recall, que vende um pacote de viagens para qualquer lugar que alguém deseje visitar. Entretanto, o produto da empresa na verdade se configura em um implante de memória. O sujeito que solicita tais serviços paga por memórias artificiais, de momentos idealizados por ele, mas que não necessitam ser vividos ao vivo. O que a Recall faz é convencer o sistema nervoso central que a pessoa vivenciou as experiências que ela, artificialmente, forjou. Tudo parece ok, apesar do procedimento dar sinais de não ser nada seguro, certo? Há uma luz vermelha acesa indicando que este procedimento daria algum tipo de merda, não é mesmo? Sim. E não. Porque uma das coisas interessantes em Total Recall é que algumas vezes as coisas realmente não são o que parecem ser. Durante o procedimento, os implantadores descobrem que a memória de Quaid já havia sido previamente alterada por alguém, possivelmente pelo governo. E o novo procedimento acaba provocando, digamos, um curto-circuito naquilo que deveria ter sido esquecido e também naquilo que foi implantado previamente. Deste modo, Quaid passa a recobrar fragmentos da sua memória, mas que se misturam a todo momento com as artificiais, o que o deixa completamente confuso e sem saber no que acreditar. E, para completar, logo que a avaria no bloqueio de memória foi causada, ele passou a ser perseguido pelos capangas de Cohaagen, que demonstra interesse em impedir que Quaid se lembre de quem ele realmente é, pois supostamente ele tem informações relevantes, úteis para o líder da Revolução em Marte, conhecido como Quato. Informações suficientes para que ele e os mutantes, como são chamados, consigam finalmente sua emancipação. Quaid descobre que Laurie, inclusive, sequer era sua esposa. Era alguém que estava apenas atuando, mantendo Quaid em sua cama e fazendo-o viver uma vida de mentira. Há de se ressaltar que até as atrizes foram treinadas para realizar combates simples neste filme. Sharon Stone está em plena forma e foi coreografada, assim como Rachel Ticotin,
que interpretou a morena Melina, que Quaid reencontra em Marte. O filme apresenta conceitos futurísticos que, para nós, em 2020, podem não parecer tão sofisticados assim. Mas em 1990, eles eram muito inventivos e curiosos. Quaid, por exemplo, tem um rastreador implantado na sua cabeça, que ele tira com uma espécie de pinça pelo nariz, de forma bastante grotesca. Com este rastreador, ele podia ser localizado facilmente por GPS. Atualmente, qualquer pessoa pode ter um GPS no seu smartphone, mas em 1990 isso era algo super legal. Dito isso, nem tudo que aparece no filme nós conseguimos desenvolver em termos de tecnologia durante esses últimos 30 anos. O holograma utilizado por Quaid é um exemplo ótimo disso. Ele consegue emular a si próprio perfeitamente em outro lugar, como um espelho, algo que utiliza para confundir seus inimigos em combate. O que temos atualmente em termos de holograma é o que vemos em shows tributo de músicos falecidos, o que é algo lamentável não apenas pela qualidade do holograma não ser das melhores, mas também pelo mau gosto. Ou seja, há ainda algumas coisas em filmes antigos de ficção científica que nos permite projetar e fantasiar situações. Definitivamente ainda não conseguimos atingir o grau de desenvolvimento vislumbrado por muitos filmes oitentistas do gênero. Em Total Recall, se todos os taxistas, pelo menos os da Terra, foram convertidos em robôs, o que obviamente retirou o ganha-pão de muita gente, as mulheres não mais precisam pintar as unhas, pois agora elas têm uma prancha de cores que apenas precisam selecionar o tom perfeito, preferido delas, com uma caneta e tocar nas unhas. A coloração é transferida de maneira espontânea. O futurismo está nas coisas mais triviais e banais, como em temas bastante relevantes, em situações de trabalho e coisas do tipo. E é algo que também aprecio ver aqui. Enfim, chego no aspecto que acho mais relevante e interessante no filme. Total Recall, por ter espalhado a raça humana pelo sistema solar, não apenas intensificou o extrativismo dos recursos naturais em outros locais, mas acabou criando feudos. Marte é habitado por seres humanos infinitamente mais pobres do que aqueles que vivem na Terra. Foi transformada em um gueto, onde aqueles que ali tentam sobreviver são obrigados a trabalhar em minas. E o pior, o oxigênio que se respira, algo que sabemos que não existe naturalmente em Marte, é algo fabricado. E todos que ali vivem e trabalham precisam pagar por ele. Em outras palavras, meus caros, os humanos privatizaram até o ar. Quem paga, respira. Quem não pode pagar, morre. As péssimas condições de trabalho nas minas fizeram com que muitas pessoas fossem expostas à radiação do planeta, deixando-as desfiguradas. Encontramos não apenas adultos, mas também crianças horrivelmente feridas e em situação de pobreza. As condições de saúde são nulas, o lucro com a extração de minérios não é dividido, e a crueldade de cobrar pelo ar acabou gerando uma revolta justificada nos habitantes de Marte, que já não mais aguentavam serem tratados como lixo. É este cenário que o filme irá explorar a partir do momento que Quaid viajar para Marte, algo que ele faz numa das cenas mais divertidas e engraçadas do filme, onde Schwarzenegger se disfarça de uma senhora obesa e idosa que começa a surtar na fila de embarcação, por falha mecânica no traje sintético. Caminhando para o fim das minhas considerações, eu não poderia deixar de mencionar os efeitos especiais utilizados no filme. Em 1990, eles eram simplesmente sensacionais, algo que inclusive onerou bastante o orçamento, batendo na casa dos 60 milhões de dólares. Esta quantia na época fez de Total Recall um dos filmes mais caros de todos os tempos. Até aquele momento, é claro. A atmosfera natural de Marte é bastante tóxica, fazendo aqueles que respiram seus gases terem reações fisiológicas anormais, com a inchação da carne e os olhos esbugalhando. A maquiagem protética, que é um efeito artesanal, foi utilizada em conjunto com efeitos especiais e o resultado, na minha avaliação, continua até hoje muito satisfatório.
É ainda material de muito entretenimento assistir Schwarzenegger e os demais atores inchando como se fossem explodir em segundos. Imagine uma crise alérgica severa e multiplique isso por 10. Este é o resultado. Grotesco, mas artisticamente falando muito interessante. As mutações nos humanos, de maneira em geral, foram todas feitas com camadas de látex anexadas no corpo do elenco e posteriormente pintadas. Até mesmo na prostituta com 3 seios, que aparece em Venosville, o resultado continua bastante satisfatório. O látex foi muito bem trabalhado. O filme ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Especiais em 1991, e embora tenha gasto um orçamento exorbitante, o investimento obviamente valeu muito a pena. A trilha sonora do filme ficou a cargo de Jerry Goldsmith, que sempre dispensa comentários, mas pessoalmente eu dedico a ele algumas palavras porque, em Total Recall, vocês ouvirão um Jerry Goldsmith muito diferente de tudo que encontraram em trabalhos prévios. Em virtude do filme ser ambientado no futuro, Goldsmith, um compositor de gabarito clássico em sua formação, se viu inclinado a experimentar um pouquinho, modernizar. E assim ele mesclou música eletrônica nas orquestrações, algo que raramente encontramos por aí. Portanto, se algum dia vocês tiverem a curiosidade de ouvir como orquestrações soariam se fossem fundidas com música eletrônica, já sabem onde procurar. E com o bônus de terem sido escritas por um compositor de mão cheia. Fico por aqui, meus caros. Até um próximo vídeo. Saudações, Corvídeas.